Olá! Eles já estavam por aqui antes mesmo dos colonizadores europeus. Ao longo dos séculos foram dizimados, perderam espaço e direitos. Hoje, os povos originários ocupam 14% do território nacional. E mesmo tendo o usufruto das terras garantido pela Constituição, a demarcação sempre foi alvo de disputas na justiça e fora dela. Vamos saber sobre a demarcação das terras indígenas no Preservar a Lei, que começa agora. As terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas por um ou mais povos indígenas. Segundo o artigo 231 da Constituição Federal, são aquelas que, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A lei maior do país estabelece aos índios o chamado direito originário sobre essas terras, da posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos por eles ocupados. Elas são reconhecidas a partir de estudos técnicos, onde são levados em consideração aspectos étnicos, históricos, ambientais, cartográficos e fundiários do território. O Decreto 1775 de 1996 do Ministério da Justiça estabelece que o processo de demarcação de terras indígenas deve ser conduzido pelo Poder Executivo, no âmbito do órgão indigenista oficial, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado e representante da Associação do Conselho Indígena de Roraima, Ivo Cípio Aureliano, e com o procurador da República, Júlio José Araújo Júnior. E eu já começo agora com o doutor Júlio. Se o direito à terra está previsto na Constituição, por que a demarcação é sempre um problema? Bom, essa é uma questão importante no campo da concretização desses direitos dos povos indígenas. De fato, a Constituição ela diz claramente que ela reconhece já os direitos territoriais dos povos indígenas. Mas há uma obrigação do Estado de, a partir desse reconhecimento, por meio da União e da FUNAI, promover a demarcação. Então, desde 88, os povos indígenas lutam e caminham para garantir não só que aquele território seja respeitado, mas que ele seja efetivamente demarcado. E isso é muito importante, porque gera garantias em relação a terceiros, em relação a não indígenas, e uma proteção dos recursos existentes naquele território e do usufruto dos povos indígenas. E aí a minha pergunta vai para o Ivo, Quais são os principais obstáculos que os povos vêm enfrentando ao longo do tempo? Os povos indígenas sempre lutaram para garantir a efetivação dos direitos que foram reconhecidos na nossa Carta Maior em 1988. Existem muitos desafios para que esses direitos sejam respeitados. O Estado brasileiro ainda precisa aprender que existem povos que fazem parte do país que têm suas especificidades, sua diferença, e isso vem a ser assegurado na Constituição Federal em 1988. Então, precisa reconhecer cada vez mais que esse direito é um direito constitucional dos povos indígenas, que precisa buscar efetivar, assegurar, respeitar e fazer com que as pessoas também respeitem esses direitos, a diferença dos povos indígenas e seus direitos ao território. Bom, e aí falando ainda sobre a mortandade de índios, que não é de agora, já é secular, vem antes até da Constituição e ela continua acontecendo. Infelizmente, nós assistimos nesse processo de luta por direitos, assassinato de nossas lideranças, morte de homens e mulheres que estão lutando para garantir a sobrevivência física do seu povo, buscando um território, um espaço, mas que durante esse processo de luta tem sido... muitas pessoas têm perdido suas vidas em decorrência de várias situações, problemas que são sempre contra esse processo de luta contra os direitos dos povos indígenas. Eu acrescentaria, na linha do que o Ivo coloca muito bem, é que
o que existe muitas vezes é um descompasso. A nossa Constituição ela é muito importante para os povos indígenas ao reconhecer a autonomia, ao fortalecer os territórios, reconhecer uma sociedade plural. Mas, ao mesmo tempo, predomina ainda, em alguns lugares, em alguns espaços, institucionais, inclusive, uma visão ultrapassada que tenta inferiorizar os grupos ou que tenta impor a eles situações difíceis, né, e muitas vezes com negação do território ou com não oferecimento de certas políticas públicas. E creio que esse aspecto, essa consequência, né, dos conflitos ou mesmo da mortandade no campo da saúde, por exemplo, são consequências disso. E existem no Brasil pelo menos 305 povos indígenas que falam mais de 274 línguas, segundo o censo de 2010 do IBGE. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, eles habitam 724 terras ou reservas, ocupando uma área de 117 milhões de hectares, o que corresponde aí aos 14% do território brasileiro. Cabe à FUNAI garantir aos povos indígenas a posse plena das terras e o órgão federal tem o papel constitucional de proteger e promover os direitos dos povos originários. Doutor Júlio, a FUNAI é responsável pela política indigenista brasileira e também pela regularização das terras. Por que esse assunto acaba sempre nos tribunais judicializando? Bom, essa é uma questão complexa. A FUNAI ela surge numa época em que se achava que os índios eram incapazes do ponto de vista civil e que precisavam de um órgão de Estado para falar por eles. Esse órgão era a FUNAI. E claro que com a Constituição de 88 a gente tem que pensar a FUNAI de outra forma. A FUNAI é um órgão importante na condução da política, mas os indígenas falam por eles mesmos. E a FUNAI é importante, mas há também a Secretaria de Saúde Indígena, os órgãos da União, a própria União na condução da política é muito importante. Então, quando a gente pensa na efetivação de políticas para os povos indígenas, a gente tem que pensar em todos esses atores. Mas claro que a Fundação Nacional do Índio é um ator fundamental e muitas vezes não está devidamente estruturado. Não há a efetividade de pessoal, de recursos e de garantia, ainda mais nos últimos tempos, da efetivação desses direitos. Ausente, né, e havendo essa omissão dos órgãos de Estado, naturalmente as questões acabam desembocando no judiciário. Ivo, 98% das terras ficam na Amazônia Legal. Isso se torna uma barreira para o desmatamento? Ou seja, os povos indígenas acabam fazendo uma barreira contra o desmatamento? E a FUNAI, ela tem cumprido o papel dela no desenvolvimento sustentável? Os territórios indígenas, uma vez que os povos indígenas, os povos originários, vivem em harmonia, de uma certa forma, com o meio ambiente, com a natureza, e guardam nesses territórios uma rica biodiversidade, não só do Brasil, mas do mundo, e acabam, inclusive, protegendo essas áreas muito sensíveis com a sua própria vida, né? Você está preservando não só para os indígenas, mas para todos, né? Para o mundo. Isso é importante, os povos indígenas sabem a importância desse respeito com o planeta, com a natureza, né? Então, buscam garantir a sobrevivência dos povos, mas também dos que dependem dessas riquezas naturais. Fazem isso com suas próprias vidas, inclusive. A FUNAI é um órgão oficial da União, do Estado brasileiro, que deveria promover, fazer, respeitar esses direitos que os povos indígenas têm, está sendo muito omissa durante esse período, nesse contexto que nós estamos vivendo, e acaba não fazendo o seu papel, não cumprindo a sua missão institucional de fazer proteção dos territórios, promover o direito dos povos indígenas. E sobre a questão ambiental, é importante, em primeiro lugar, a gente reconhecer que os direitos indígenas têm uma proteção independente da proteção ambiental, né? Eles têm assegurada essa proteção em função da sua identidade, do livre exercício dessa identidade e dos efeitos que isso gera e dos territórios que eles ocupam. Mas que é natural que a gente pense direitos indígenas com a proteção ao meio ambiente ao lado, porque se você olhar para os territórios, para as áreas mais preservadas, né, principalmente no caso da Amazônia, onde há
territórios indígenas não há, muitas vezes, devastação, né? Muitas vezes não há desmatamento, a proteção ambiental existe. E é por isso que os indígenas são muitas vezes ressaltados como um grupo importante na proteção da sociobiodiversidade. Não porque os direitos deles decorrem disso, mas porque eles têm uma interação especial, muitos grupos, né? A gente pode falar de povos indígenas, mas cada grupo tem a sua característica. Eles têm uma relação muito singular e especial com o meio ambiente, e é importante para todos nós, não apenas para os povos indígenas, que a gente valorize isso. Ivo, faltou só você dizer para a gente, conta um pouco aí sobre o seu povo, a sua representatividade e também o que vocês fazem em relação a essa preservação da cultura de vocês e, obviamente, da preservação da própria terra, né? Eu sou do povo Macuxê, é um povo que habita aqui a tríplice fronteira Brasil, Guiana, Venezuela, que possui mais de 26 mil membros, um dos maiores povos aqui, inclusive, do Brasil. Nesses territórios se discute muito sobre a preservação da língua, da identidade, dos costumes, da cultura e como fazer com que o plano de vida do povo Macuxê seja respeitado pelo Estado. De que forma realmente pode fazer essa interação entre a cultura não indígena e o indígena para que seja respeitado a opinião, o argumento, a visão dos povos indígenas. Então, tem se trabalhado muito na elaboração dos planos de gestão territorial e ambiental, sua forma de vida, como imaginam esses territórios daqui a 10, 15, 20, 50 anos, 100 anos, garantindo a sobrevivência do povo, né? Tem se discutido muito isso. Então, como preservar e como criar mecanismos para frear essas insistências de adentrar, de explorar os territórios indígenas do qual o povo depende, né? Tem se discutido muito isso, os mecanismos de proteção do território, né? De vigilância, de monitoramento. Isso está tudo em discussão nos territórios tradicionais do povo Macuxê e dos outros povos aqui em Roraima. E o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa. A gente volta já. Estamos de volta com Preservar é Lei e o tema hoje são as terras indígenas. Em 19 de março de 2009, o Supremo Tribunal Federal encerrou um julgamento histórico que decidiu pela demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Além disso, a Corte determinou a retirada imediata de ocupantes não indígenas do local. 6 anos depois, em 2015, o então presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, ministro Ricardo Lewandowski, visitou a Raposa Serra do Sol, em Roraima. Vamos relembrar. A Raposa Serra do Sol é uma das maiores reservas indígenas do país. A batalha judicial em torno da reserva, colocando em lados opostos índios e agricultores, teve início na década de 70, quando a FUNAI fez os primeiros estudos para a demarcação da área. A briga ficou acirrada mesmo em 98, depois da publicação de uma portaria do Ministério da Justiça que demarcou a área indígena. A região virou palco de muitos conflitos. Calma. Nessa época, começaram a surgir processos e mais processos. Só no Supremo Tribunal Federal tramitaram mais de 30 ações relacionadas à Raposa Serra do Sol. O governo de Roraima e um grupo de fazendeiros recorreram ao STF pedindo a paralisação das operações da Polícia Federal para retirar os agricultores da região até que as ações fossem julgadas. A polêmica envolvendo as terras da reserva foi analisada pelo plenário do STF entre os anos de 2008 e 2009. Por 10 votos a 1, foi confirmada a demarcação contínua da área. Em plena Praça dos Três Poderes, índios de várias etnias recorreram à pagelança, um ritual feito pelo pajé, líder espiritual da aldeia.
O julgamento também foi emblemático pela quebra das regras da Suprema Corte. O traje formal deu lugar às roupas típicas. Entre os advogados que defendiam os índios, chamou a atenção o trabalho feito por Joênia Batista de Carvalho, a primeira advogada índia a fazer uma sustentação oral na Suprema Corte. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. Depois de alguns anos, o ministro Ricardo Lewandowski foi conferir de perto. Depois de muitos anos de proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu o usufruto perpétuo dos povos indígenas à terra da região da Raposa do Sol, quis ver com meus próprios olhos o sucesso e as consequências dessa decisão e me sinto imensamente gratificado. A luta continua! A luta continua! Macunaíma é vivo até o último índio! Doutor Júlio, qual que foi o grande avanço depois do reconhecimento do STF dessa questão? Bom, o julgamento Raposa Serra do Sol, ele traz alguns avanços importantes ao tratar da matéria indígena e reconhecer aspectos importantes na consolidação dos direitos territoriais, ao pensar que a demarcação ela é um processo que consolida esse reconhecimento e dá fim, né, a toda uma lógica tutelar, o que pense na questão e na realidade dos povos indígenas sem ter a lente da pluralidade. No caso do Raposa Serra do Sol, ele considerou totalmente legal e adequado o processo demarcatório, e nesse ponto foi muito importante. Mas houve pontos que são polêmicos e que geram discussões até hoje, como o marco temporal, o estabelecimento de várias condicionantes que supostamente poderiam valer para todos os territórios ou todos os casos de demarcação. E nesses aspectos, isso tudo gerou discussões e gera debates até hoje. Eu só queria que o senhor explicasse aí o marco temporal para que as pessoas entendessem. Tá, tudo bem. Bom, o marco temporal, ele foi uma criação, né, um raciocínio que o Supremo adotou no sentido de identificar que o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas, ele deve ser observado desde que houvesse uma ocupação indígena em 5 de outubro de 1988. O Supremo adotou esse entendimento e indicou, aparentemente, pelo menos num primeiro momento, que isso valeria para todos os casos. Sequer no caso Raposa, essa questão estava aparentemente sendo trazida. E o Supremo fixou essa ideia do marco temporal. Essa é uma ideia muito criticada por muita gente, pelo movimento indígena e por especialistas, porque, primeiro, a Constituição não previu isso, ela não previu qualquer tipo de data específica de reconhecimento de ocupação. E ainda que tivesse previsto, há outras constituições que já falavam da existência dos direitos territoriais indígenas, 69, 67, 46... 37 e 34. Então, se houvesse um marco temporário, teria que ser em 34 e não em 88. Não em 5 de outubro de 88. E o mais importante, essa previsão, ela nega, né, ela desconsidera um cenário histórico, né, de despojamento dos seus territórios. Os povos indígenas passaram, como eu disse, anos, né, e séculos sendo tratados como seres inferiores, retirados dos seus territórios, passaram por episódios de violações e deslocamentos forçados que não teriam como estar presente em suas terras em 5 de outubro de 88. Então, ao fazer esse tipo de exigência, seria uma exigência muito desproporcional e muito além de ilegal e não prevista na Constituição. E é por isso que se questiona tanto, né, esse tipo de exigência. Muitos grupos, muitos povos se mantiveram vinculados espiritual, culturalmente a seus territórios, mesmo sem estar fisicamente neles. E é por isso que se discute novamente essa questão para afastar o marco temporal como algo automático, algo que valha para todos os casos. Ivo, você que está aí em Roraima, eu queria saber o que mudou. Qual é a realidade atual da Raposa Serra do Sol? Hoje podemos dizer que os povos originários da Raposa Serra do Sol
é um povo organizado que conseguiu levar adiante o seu projeto de vida, se organizando conforme seus costumes e tradições, podem produzir seu alimento em paz, com mais tranquilidade, em busca da felicidade, tem uma dignidade hoje de poder viver, poder trabalhar, poder buscar melhores qualidades de vida. Agora podem se dedicar, inclusive, a buscar políticas públicas efetivas, de qualidade, para atender os povos indígenas. Não esquecendo o processo, hoje tem vários projetos dos povos da Raposa Serra do Sol, que tem sido fundamental no desenvolvimento das comunidades, conforme a realidade de cada comunidade. São mais de 209 comunidades, uma população de mais de 26 mil indígenas, se organizando em 4 grandes etnorregiões, com várias lideranças que tomam de conta e sempre buscando melhor qualidade de vida para os povos indígenas da Raposa Serra do Sol. E tramita no STF um recurso extraordinário que discute uma reintegração de posse movida contra o povo Xoklengue em Santa Catarina. Mas, por causa da Covid-19, o ministro do STF, Edson Fachin, determinou a suspensão nacional desse recurso e de todos os processos judiciais que tratem de demarcação de áreas indígenas até o final da pandemia ou até o julgamento final do recurso. O ministro também reforçou que, apesar da decisão da Raposa Serra do Sol, ainda não há uma pacificação da questão. Doutor Júlio, e aí a pergunta? Trata-se de uma repercussão geral e essa decisão pode ter consequências para todos os povos indígenas? Sem dúvida. Primeiro, a gente tem que considerar que essa suspensão que houve nesse recurso extraordinário é uma suspensão relacionada a processos possessórios ou processos que tentem anular processos de demarcação, processos judiciais que tentem anular processos administrativos de demarcação. As demarcações podem continuar sendo realizadas, sim. Em relação ao marco temporal, o que existe ao longo desses anos todos, houve algumas tentativas por parte de órgãos do governo federal, seja por meio de portaria ou de parecer, de estabelecer que o caso do Raposa Serra do Sol era uma jurisprudência que se aplicava a todos os casos, especialmente no que se refere ao marco temporal e às chamadas salvaguardas ou condicionantes que estão estabelecidas naquele acordo. E durante muito tempo, o Ministério Público Federal, os povos indígenas, os apoiadores dos povos indígenas sustentaram que não, que isso deveria ser analisado caso a caso e, ao mesmo tempo, que o marco temporal nunca foi recepcionado ou defendido pela Constituição. Aos poucos, esse entendimento ficou claro, né? Essa linha de que o caso a Raposa Serra do Sol representaria uma jurisprudência vinculante, isso nunca se consolidou. E isso leva, né, nesse caso específico do Xoklengue, que se aplicou esse tipo de entendimento, ao questionamento ao Supremo e à necessidade de que os ministros se reúnam de novo para dizer se, afinal, o marco temporal é válido ou não. E é isso que se aguarda nesse julgamento. Agora a pergunta para o Ivo, né? Ivo, aí nessa região, né, do Xoklengue, tem também os caigangues, os guaranis. O que está em risco? Ameaça não só o povo Xoklengue, mas ameaça o futuro dos povos originários no Brasil. Por exemplo, o caso Raposa Serra do Sol, quando se fala em questão do marco temporal, tenta-se dizer que esse julgamento vai se aplicar a outros casos, nem foi aplicado no caso Raposa Serra do Sol, mas vai afetar diretamente muitos povos que perderam seus territórios, que foram expulsos, que sofreram vários processos de extermínio e hoje lutam para garantir esse território tradicional, para retomar o território tradicional. Caso haja uma interpretação aplicando essa tese do marco temporal, muitos povos podem perder seus territórios tradicionais, né? Isso é muito grave e coloca em jogo o futuro, a existência dos próprios povos originários, de vários povos, caigangue, Xoklengue e demais povos que habitam o Brasil, né? Mas não tem território ainda demarcado, reconhecido pelo Estado brasileiro. E, doutor Júlio, por outro lado, também pode pacificar a questão, né?
Para nós, é fundamental afastar de uma vez o marco temporal. Como bem disse o Ivo, o marco temporal ele foi pensado no julgamento do caso Raposa Serra do Sol e sequer se aplicava àquele caso em que havia presença indígena claramente naquela região desde antes de 5 de outubro. E é necessário que se pacifique a jurisprudência para garantir que as demarcações ocorram, no sentido de garantir que a administração pública federal, que a FUNAI ou a União não se valham desse argumento e atribuam à justiça, o que nunca ocorreu, isso deve ser admitido, atribuam à justiça esse entendimento. Então é necessário que se fale para garantir que os processos ocorram. Há 2, 3 anos, a gente não tem demarcação de terras indígenas. As demarcações de terras indígenas foram paralisadas. Então, é fundamental que, além do marco temporal ser afastado definitivamente, que haja efetivamente também a continuidade dos processos de demarcação, porque isso afeta muito a vida desses grupos, porque os territórios são essenciais à sua sobrevivência física e cultural. Ivo, agora para a gente encerrar, você como representante dos povos indígenas, dos povos originários, como dar maior representatividade para o povo indígena e fazer com que eles sejam respeitados e finalmente possam tomar posse daquilo que eles já tinham originalmente, né? Eu queria saber de você, o que fazer para ganhar respeito? Costumamos dizer que quanto mais o Estado brasileiro, a sociedade reconheça que existe um povo aqui nesse território chamado Brasil, teremos uma sociedade mais justa, menos desigualdade, sociedade de respeito. Que o Supremo consolide esse entendimento de que a Constituição assegurou o direito à diferença. Que os direitos dos povos indígenas é um direito originário. Assim, nós vamos buscar realmente uma sociedade mais justa, um país plural, multiétnico e, de fato, um país que respeita a diferença. Bom, nosso respeito a você e todos os povos indígenas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação de vocês aqui no Preservar é Lei. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. Até a próxima!